Opa, então o assunto hoje é olho humano, defeitos da visão, ok? Tá, agora eu vou falar sobre as aplicações das lentes. As aplicações das lentes essenciais, tá? São as referentes aos defeitos da visão, né? Que sala que não tem miopia, né? Não tem pelo menos alguém com miopia ou hipermetropia, e miopia é mais comum, né? Ou hipermetropia, tá certo? Ou, se for aula de física, até presbiopia, né? Por causa da idade e da vista cansada, beleza? Então, tá aí o meu olho, o nosso, né? O meu olho, as estruturas, né, gerais do globo ocular, tá? Mas as questões, os defeitos da visão, nem pode falar doença, né? Não é uma doença, vocês vão ver por que não é uma doença. É um defeito, né? A imagem, inclusive, é formada perfeitamente, é um defeito da visão, beleza? E há um artigo que eu peguei ele em mãos, né? Cheguei aí, tá em sala de aula, não tive a oportunidade de mostrar, que tem uma projeção para 2050, se eu não me engano, 50% da população com miopia, né? Eu acredito, isso foi antes da pandemia, tá? Eu acredito que agora com a pandemia e esse uso excessivo de telas, né? Seja computador ou celular, vai acelerar esse processo um pouquinho, né? Então, quando for possível, né? Optar por um livro, não deixe de optar por um livro, deixar algum momento para descanso, né? E para quem vai trocar de lente, né? Ou vai passar por algum sistema de troca ou atualização e tal, não deixe de perguntar sobre as lentes. Tem umas lentes que são... Quando você olha para o rosto da pessoa, né, e vê o óculos, você percebe uma lente azulada. Talvez vocês já tenham percebido isso. Essa lente é muito bacana, tá? E ela reflete... Você está vendo o azul na lente da pessoa? Porque essa lente está refletindo boa parte do azul, senão você não enxergaria. E essas telas, né, seja computador ou celular, notebook, tablet, refletem a maior resistência, né, uma grande parte da luz que é refletida, né, incide nos nossos olhos, é o azul. Né, tem uma quantidade excessiva de azul. Então essas lentes elas filtram um pouco do azul. Eu estou enxergando azul porque esse azul está refletindo e não está chegando até você. E não muda absolutamente nada na sua percepção, na percepção de quem utiliza o óculos, do azul. Você não vai deixar de ver azul porque está usando uma lente que tá barrando parte, né? Ela está barrando parte, como se fosse, entre aspas, um filtro, né? O filtro obrigatoriamente filtra absolutamente tudo, né? Então essa lente ela bloqueia parte da incidência da luz azul. Beleza? Tranquilos? Então, antes de falar aqui sobre os componentes aqui do globo ocular, eu queria rapidamente aqui, tá? Falar uma coisinha rápida aqui, tá? Não é isso. Uma coisinha rápida. Pareceu um negócio parecendo um arco-íris aí? Pareceu para vocês? Isso aqui é uma das várias maneiras, tá? Eu sei que é ondas, está escrito ondas aqui, tá? Não estou fugindo do assunto, não. Só estou levantando um pouquinho aí a questão. O segundo ano, eu acho que... Eu sou suspeito a falar, mas o segundo ano ele tem uma responsabilidade muito grande em termos de ciência no assunto física, que ele estuda dois grandes grupos, né, que é a óptica, né, espelhos, lentes, né, arco-íris, eclipse, a quantidade de aplicações que tem, lentes, óculos, microscópio, telescópio, então é uma quantidade absurda, e ondas é muito vasto o assunto de ondas. Eu digo que é uma responsabilidade em termos de importância do conteúdo, lógico, e no Enem, para efeitos práticos, técnicos, né, menos teoricamente importante, é um dos conteúdos que mais cai no Enem, tá? Mais cai no Enem. E com essa conversa agora de fazer Enem seriado, porque é o povo que conversa, cada hora solta uma coisa diferente. Então, com essa conversa de Enem seriado, né? Então, quando você estiver lá no seu segundo ano, né? Com certeza vai fazer uma prova absurda, né? Absolutamente grande sobre esse assunto. Ela já é representativa quando é um Enem só, imagina seriado. Mas, enfim,
O que eu queria dizer é o seguinte, que eu estou trabalhando, gente, desde quando eu comecei a falar de óptica, eu estou trabalhando dentro dessa faixinha aqui, ó, que eu chamo de luz visível, olha só. Essa fatia, né, dessa meia-lua aqui, ó, bem pequena, nós não saímos daqui até agora, tá? Nós ficamos na faixa que nós chamamos da luz visível. Isso aqui, para a gente, na física, tem a importância de uma tabela periódica, tá? Vai me dar licença para comparação. Isso aqui tem a importância de uma tabela periódica, porque ela classifica e fala um pouquinho sobre cada tipo de energia que nós utilizamos e estudamos na física, tá? E até agora, em óptica, nós ficamos restritos a essa faixinha pequena aqui, que é a luz visível, né? A gente fala o tempo todo de imagens, seja imagem formada por espelho, seja imagem formada por lente, né? Vou falar do globo ocular agora, então eu estou nessa faixa aqui, ó. Então, olha como é que é vasto as demais faixas de radiação. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, rádio. Rádio entra o quê? Eu não vou explorar os outros slides aqui, que eles falam especificamente, falam um pouquinho sobre cada uma, tá? Sobre cada uma desses tipos de energias. Eu vou deixar isso para ondas de fato. Mas em rádio, que é uma faixa considerável aqui, ó, quando eu falo rádio, eu estou falando AM, FM, né? Dá até para ver aqui, ó. Eu estou falando um pouquinho de micro-ondas, e olha que o micro-ondas faz um estrago, né? Quando você põe uma comida lá, ele faz um estrago, e quanto mais úmido é o alimento, isso não é hora de falar sobre alimento, né? Mas eu estou falando de uma lasanha com muito molho branco, vermelho, tal, né? Ela vai aquecer rapidamente. Se eu estiver falando de uma farofa, de um arroz, vai até estralar, porque é pouco úmida, então não tem muita água no alimento. Até o aquecimento é diferente. O que eu quero dizer com isso? Rapidamente, que o micro-ondas ele tem uma afinidade, ele entra em sintonia com a molécula de água. Tá? Então, quanto mais úmido, né, quanto mais água contém no alimento, mais rapidamente e melhor é o aquecimento, mais distribuído é o aquecimento. Então, essas ondas de rádio, ela pega um pouquinho do micro-ondas, que é o micro-ondas da sua casa. Tá? Fala um pouco de TV, é a frequência da TV, né? É a do AM, FM, e tecnologicamente as que são utilizadas, né, em radar para detectar, né, aeronaves, enfim, navios também, né, não é só aquático, não é só aéreo, é aquático também. Mas enfim, é uma onda, digamos, é uma radiação. Mas minha TV, meu micro-ondas, meu radinho em casa é uma radiação? É uma radiação. Tudo isso que você está vendo é uma radiação. A gente tem que ficar mais atento a isso, tá? É melhor tratar como radiação e dar o devido respeito, né? E tanto quem está vendo que é o uso excessivo da luz visível, né? Que é uma radiação não nociva, mas o uso excessivo, tudo em excesso geralmente faz mal, né? Tá prejudicando, tá levando a miopia, né? Que é o objetivo da aula hoje é falar sobre miopia, tá? Eu tenho as micro-ondas, que eu chamo de fato de micro-ondas, tá? Que leva o nome de micro-ondas e que pega um pedacinho da micro-ondas. Infravermelho, que é uma faixa considerável. Até agora eu só falei coisas que eu não enxergo, hein? Infravermelho é o calor. Então todo mundo, né, emite um pouco de infravermelho, né? Ao entrar no colégio, cada um vai ter a sua temperatura aferida, né? Vai ter sua temperatura medida, né? Então, a gente usa um processo semelhante, utiliza também de aqueles revolvinhos, né, que a gente chega na testa da pessoa ou no pulso da pessoa para poder medir a pressão. Ele usa essa tecnologia da leitura do infravermelho, porque o infravermelho o sinônimo de infravermelho é calor, tá? Aí cheguei na tão esperada faixa aqui, que é o meu visível, tá? Você vê que tem um aumento de energia da esquerda para a direita, tá? A energia vai aumentando. Então as ondas vão ficando mais prejudiciais à nossa saúde. Tem a próxima faixinha aqui que é ultravioleta, né? Importante aí, né? Na fotossíntese e tudo mais. O raio-x, que tem diversas aplicações, tomografia, radiografia no braço, tem diversas aplicações, tá? Tem vários estudos em laboratório de universidade que utilizam o raio-x para estudar alguns cristais, para vocês terem ideia. E o finalzinho aqui, né,
que entra gama. Gama pega até mais do que gama, tá? Energia nuclear estaria aqui no finalzinho, a radiação emitida por uma explosão nuclear está bem aqui no finalzinho, que é a de maior energia, tá? Gama também. Gama nos faz um mal danado. Qualquer célula animal sofre tremendamente com essa radiação. Mas ela é utilizada para combate do câncer, né? Quando dosada, né, e calculada na quantidade correta. E ela é usada para uma coisa muito interessante. No Chile, utiliza em grande escala, que a legislação lá permite, a nossa tá sendo mudada para permitir também, está sendo alterada para permitir, é usada para esterilizar equipamentos como cirúrgicos, odontológicos, e tudo bem, até que ninguém acha ruim de esterilizar um equipamento cirúrgico e odontológico, não. Mas o Chile faz muito isso com alimentos. E já é de longa data, 2000, já tem estudos na UFMG, em Belo Horizonte, o pessoal usando essa radiação gama para banana, pra você ter uma ideia. Parece que você olha para a banana, depois que ela foi exposta a essa radiação gama, ela fica amarelinha. Sabe aqueles pontinhos pretos que depois vão tomando conta da banana à medida que ela vai amadurecendo? Ela não aparece depois que passa essa radiação. Essa radiação tem uma energia tão alta que ela passa pela banana, mata os micro-organismos e ela não fica. Gente, isso aqui, essa radiação gama, no lugar onde foi irradiado, lá eu cheguei a conhecer, a visitar, só para você ter uma ideia, não sei se lá foi construída assim. Me disseram que era, ou pelo menos que deveria ser. As paredes do laboratório, o Centro de Tecnologia Nuclear da FMG, ou pelo menos os centros deveriam ser assim, tem 70 centímetros de concreto, de largura de parede, mas não é de bloco não, é de concreto, né? Mais 15 centímetros de aço para conseguir bloquear e impedir a passagem dessa radiação. Então, você não vai querer discutir comigo que está ficando a radiação na banana. Não está. Se ela consegue atravessar uma parede de 75 centímetros de largura, mais uma chapa de 15 centímetros de aço, se ela não consegue ultrapassar, quase consegue, né, ultrapassar, pelo menos os 70 centímetros de concreto, ela consegue ultrapassar. Senão eles não gastavam dinheiro colocando 15 centímetros de aço. Então, não vai ser na banana que ela vai ficar. Ela vai atravessar a banana, matar todos os micro-organismos e aquela banana vai ficar pronta para consumo. Você pode exportar, porque o Chile, gente, ele produz aproximadamente 10 vezes menos do que a gente, mas exporta 10 vezes mais. Né? Pelo menos a última estatística que eu vi. Isso está mudando muito, porque o agronegócio no Brasil está mudando para caramba. Isso está Ô, mudando. Carlos, mas por que ela fica na nossa célula, então? Na nossa, o problema é que na nossa ela altera o DNA. Então ela pode, dependendo da quantidade, gerar tumores, prejudicar a célula, ela não parar de se reproduzir e gerar um tumor. Em organismos vivos, ela acaba interagindo e alterando o DNA. Então nós não podemos ficar expostos, embora tenha alguns tratamentos de câncer, algumas células cancerígenas, alguns tumores são eliminados incidindo radiação. Você mata esse tumor para ele não proliferar, não aumentar. Tem alguns estudos, alguns tratamentos que são feitos com a ação direta dessa radiação, tá? Numa determinada frequência e numa determinada quantidade, e é muito pontual. Eu já ouvi falar que são físicos e neurocirurgiões que trabalham juntos para conseguir atuar com extrema precisão, porque aí nenhuma célula sadia vai sofrer a ação da radiação. Só a célula que não sadia, cancerígena, que vai sofrer a radiação, porque vai sofrer essa radiação, porque o objetivo é matá-las, né, para impedir o crescimento. Né? Então ela interage, essa radiação, com um organismo vivo. Tanto que ela mata os organismos vivos que vão desenvolver depois, é um mosquito que pousou naquela banana, que deixou alguma coisa, que vai desenvolver e vai gerar aquela manchinha preta. Ela só consegue matar esse micro-organismo. Agora, com DNA vegetal, com a célula vegetal, ela não interage. Então, assim, você tem que mudar a cabeça do pessoal e mostrar que esse, entre aspas, banho com radiação gama para materiais
cirúrgicos, odontológicos e até mesmo alimentos, não modifica e não cria aquela coisa de desenho, né? Nossa, a banana vai ficar né, piscando, né, irradiando aquela, vai ficar radioativa, né? Não existe isso, né? Não existe isso, ela não vai, a radiação lá em Goiânia, há alguns anos atrás, né, teve um acidente porque essa radiação ela foi eliminada de forma errada num porão, né, não foi devidamente isolada. Então o pessoal teve acesso à radiação, teve acesso ao material radioativo, né, porque ela era parecendo Aquele até negócio do pó azul? isso, que era tipo um pó azul. Aquilo era Sei. bonito, chama atenção. Chegaram a passar na pele. Então teve gente que morreu assim na semana, né? E, então assim teve contato. Não foi só com a radiação. Imagina o seguinte: você pegar um pó azul, você e ficar próximo a ele, você recebe a energia dele via luz, como fosse é um tipo de luz. Outra coisa é você ter contato com ele, como aconteceu com o pessoal. Então o pessoal foi enterrado dentro de container, dentro de cova de concreto, caixão de chumbo, porque essa radiação ela leva décadas, né, para se decompor e deixar de ser radioativa, né? Então, se você não tiver contato com o material, né, que é diferente, o simples fato da luz passar pelo alimento, pelo material cirúrgico, não deixa resíduo, né? Não deixa matéria radioativa em contato com o instrumento ou com o alimento. Então, assim, não teria nenhum problema utilizar essa radiação. Na UFMG, inclusive, em Belo Horizonte, eles estavam construindo, em 2001, deve ter terminado, né? Construindo um galpão, né? Onde o caminhão, né? Você entra com o caminhão, deixa o caminhão lá, tira o motorista, né? Para não matar ele, coitado. Tira o motorista, fechou ali, isolou o galpão, que eu falo assim, 70 e tantos centímetros de concreto, aço em volta, isolou, botou o caminhão, fechou, manda a radiação, coisa de segundos. Parou a radiação, nada ficou radioativo ali, é só uma luz que acendeu com essa radiação gama, tira o caminhão está todo esterilizado. Né? Não é só, você não tem que ir lá, é muito prático você ficar passando caminhão ali por horas e esterilizando todo um alimento. Eu digo até para exportação, né? Isso mudaria a economia. Mas vocês já pararam para pensar o tempo que fica num porto até ser despachado? O tempo que fica no mar, o tempo que fica lá no outro país, do primeiro mundo, que às vezes tem uma vigilância excepcional, que vai verificar container por container para ver se aquele alimento pode entrar no país ou não. Então imagina o tempo. Por isso que o Chile consegue vender, porque o material dele, o alimento dele consegue chegar lá com uma vida útil grande, mata os micro-organismos, então dura muito mais, né? Por isso que ele consegue exportar. Eu não diria esterilizar para vender ali no norte de Minas Ô, ou ali Carlos, no sul, não. Eu digo para exportar, para atravessar o Atlântico só com a tecnologia dessa. Oi, falando demais, e né? a radiação beta, ela entra em qual desses espectros aí? Radiação beta, radiação gama são níveis de energia. Quando você faz uma pergunta como essa, talvez você esteja pensando em banda de valência, mais em química. Então, quando eu vou falar de raio-x, por exemplo, ele tem fugiu a memória aqui agora. Quando você vai produzir o raio-x, você produz dois tipos de radiação, uma alfa e uma beta. E uma delas é utilizada para o raio-x. Então, na verdade, é uma movimentação que o elétron faz de um nível de energia dentro do átomo para outro. Então, vamos supor, se ele pulou da camada 1, se ele pulou da camada 2 para a camada 1, né, está ficando mais próximo do núcleo, ele emite uma radiação. Vocês vão estudar melhor ou em física moderna ou lá em química, nos modelos atômicos. Mas quando ele pula, por exemplo, da camada 4 para 1, ele elimina uma energia muito maior. Então, um átomo radioativo ele emite vários tipos de energia. Depende de onde que o elétron pulou. Se o elétron pulou da terceira camada para a segunda, é uma energia. Se pulou da quarta para a primeira, é outra energia. E a gente vai classificando essas energias. É por isso que fala, um é alfa, outro é beta, outro é gama. Então, tem
uma delas que você seleciona para usar para o raio-x, que ela é mais eficiente para o raio-x, por exemplo. Beleza? Você respondeu mais ou menos? Acredito que sim. Beleza. Bem, então vamos lá, né? Eu vou dar um pulão, tá? Vou dar um pulão aqui. Vou te dar um exemplo de prático, tá? Porque senão fica parecendo, a gente fica com uma ideia, parece que uma radiação transformou na outra, né? Por Pois exemplo, é, isso. né? Fica parecendo que uma virou a outra, né? Vamos pensar o seguinte: eu pego um carro, ponho ele no sol, meio-dia rachando. Aí o vidro, ele tem uma propriedade da forma, a organização molecular do vidro, ela impede que o calor entre dentro do carro. Você fala assim, mas que isso? Eu deixo lá o carro no sol, vidro fechado, rachando no sol lá meio-dia, chega lá 2, 3 horas da tarde, não aguento ficar dentro do carro. Como assim o vidro não deixa passar o calor? De fato, ele não deixa passar, ele barra o calor. Mas ele não barra as outras radiações. Geralmente, os carros têm o quê? Estofamento geralmente é escuro, painel geralmente é preto. Então, o próprio material do interior do carro absorve essas outras radiações, né? O ultravioleta absorve micro-ondas, rádio, isso aí está no ar. A luz visível, por que não, né? A luz visível, principalmente, né? Tudo você está enxergando está dentro da luz visível. Aí, imagina uma luz visível, está aqui do lado, não tem nada a ver com infravermelho. Incide num painel. Um painel que a cor que ele tem o quê? A ausência de cor, ele absorve todas as radiações. Quando ele absorve as radiações, ele vai aquecer. Então, o painel ou o banco, principalmente quanto mais escuro for, o tapete do carro geralmente é preto, né, escuro, ele vai aquecer e vai emitir calor. Concorda? E o vidro vai fazer o quê? Não deixa passar calor. Eu não quero saber de onde está vindo o calor. Se está vindo de fora, não deixa entrar. Agora, se você produzir calor dentro do carro usando outras radiações, o que acontece? Esse calor não sai, então ele fica confinado ali dentro. Por isso que fica tão quente lá dentro. Aí não é que as outras radiações transformaram em infravermelho. As outras radiações que carregam energias também, não aquela específica do calor, elas foram absorvidas por materiais dentro do carro e aqueceram esses materiais. Esses materiais liberaram calor, que é infravermelho. E o vidro não deixou esse calor sair. Entendeu? Então por isso que é tão quente o interior do carro assim. Explicou melhorzinho aí? Aham, então, no caso, é só que absorver outro tipo de radiação, né? Porque chega vários juntos, é tipo isso? Exatamente. O Ah, tá. vidro barrou a entrada do infravermelho, que é o calor pronto já, vamos dizer assim, né? Mas deixa passar as demais, que aqueceram o interior do carro, consequentemente foi gerado calor dentro do carro, né? Então, na verdade, agora sim, maiores detalhes mesmo, vai ser quando eu entrar em ondas e falar de cada uma delas. Eu coloquei ondas eletromagnéticas aqui, que eu vou falar especificamente da luz visível, né? E vou falar dos defeitos da visão, tá ok? Bem, pode me interromper a qualquer momento aí, mas aqui eu tenho. Vou começar pelo cristalino. Olha o formato do cristalino. Ele é totalmente transparente, tá? Cristalino, tá aqui, ó. Ele é totalmente transparente, transparente a passagem de luz. Ele permite a passagem de luz. E olha o formato dele. Ele tem o formato de uma lente biconvexa, certo? Então é aquela lente da lupa, aquela que tem vários casos, né? Então ela faz o papel da lente, tá? Tem uns ligamentos aqui, ó, né, nas extremidades aqui, ó. Ligamento aqui é muscular mesmo, né? Eu tenho um músculo ligado a ela aqui, tanto embaixo quanto em cima, que pode contrair, esticando o cristalino, fazendo ela ficar uma lente mais fininha. Ou pode relaxar, fazendo o cristalino virar uma lente mais grossinha. Então ela pode, esse diâmetrozinho aqui dela pode alterar, tá? Essa alteração eu vou ver lá na frente, quando eu for falar sobre acomodação visual, tá? Deixa eu mostrar rapidinho aqui, quando eu for falar sobre acomodação visual, né?
esse cristalino aqui, estão vendo uma borboletinha aí voando? Esse cristalino aqui, ó, ele fica mudando aqui, pena que aqui não acontece isso, ó. Dependendo da distância que o objeto aqui tem um olhinho pequeno e um grandão aqui, né, mostrando a imagem aqui, e tem um pequenininho lá em cima. Então, à medida que ela fica afastando ou aproximando, né, o olho vai acomodando para tentar formar a imagem sempre no mesmo lugar. Eu vou mostrar onde. Então, essa acomodação visual aqui, ó, tá? Ela depende. Aí, ó, tá inchando, tá vendo que ele vai inchando, né? Dependendo da distância. Aí, à medida que a borboleta vai afastando, aí eu não preciso forçar tantas vistas assim para enxergar, não preciso desviar tanto assim a luz, aí o cristalino vai diminuindo, ó. Então, o cristalino ele fica o tempo todo fazendo essa alteração, né? Aumentando o diâmetro ou diminuindo para facilitar ou não a minha visibilidade. Aí eu vou chamar a atenção para o seguinte, tá? Você está dentro do ônibus, está lendo alguma coisa. Seria interessante? Você está sofrendo, você está forçando esses ligamentos aqui, essa musculatura, tá? Está forçando ela bastante, tá ok? Por quê? Porque você tem que ficar forçando o cristalino a acomodar, porque o objeto não para, você está num carro em movimento, né? Ou está lendo alguma coisa andando. Então, você fica forçando muito essa estrutura, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bem, eu não estou querendo criar uma pessoa neurada, não, tá? É só os extremos, tá? Eu só quero evitar os extremos, beleza? Aí, voltando para o meu olhinho aqui, o que acontece? Eu tenho essa estrutura que fica mudando o tempo todo, fica o tempo todo mudando a espessura do cristalino, que funciona como uma lente, né? Essas laterais aqui. Eu tenho a íris, que é essa parte que geralmente dá a pigmentação, né? Do olho, se é castanho, se é claro, né? Ou não. A pupila, que está bem aqui no meio, né? Que é essa abertura, né? Ela é interessante porque ela controla a quantidade de luz que entra dentro dos olhos, né? Ela é muito interessante porque vocês já perceberam, né, várias vezes que está num quarto escuro, né, um certo tempo, aí você passa para um lugar claro, ou de repente alguém chega e acende a luz de uma vez só, você demora para se adaptar, né? Ou o contrário, você está num ambiente claro e entra num quarto escuro, você leva um tempo para adaptar, porque a pupila, quando você entrar num lugar claro de uma vez, ou alguém acendeu a luz depois de um tempo escuro, alguém acendeu a luz, para evitar que aquela quantidade, a pupila está aberta, está no escuro. Ela abre o máximo que ela pode, porque você está no escuro, tem pouca luz. Então ela abre o máximo para o máximo de luz entrar nos seus olhos. Aí de repente você acende a luz, ela corre e fecha toda, né? E vai abrindo aos pouquinhos, controlando a quantidade de luz. Então ela tem uma função muito especial, tá? Muito especial. Temos a córnea aqui, que é essa proteção toda aqui, tá? É lógico que tem coisa que foge à física, tá? Que eu vou ficar devendo. E o Zoom vai nos cortar aí drasticamente. Eu uso a aula de hoje como introdução, tá? E na próxima aula a gente fala sobre os defeitos da visão, tá? E tem algumas... Essa estrutura toda externa aqui, né? Esclerótica, né? E outras camadas aqui. Então, o importante é que aqui dentro do globo ocular, tá? Tem uma estrutura, né? Que... Bem, então vou fazer o seguinte, tem as camadas, as diversas camadas aqui, né? A que me interessa muito, tá? É essa daqui de amarela, tá? Essa amarelinha aqui, que é a retina, e eu vou explicar por quê. Aí eu estava falando sobre esse líquido aqui, ó, humor vítreo. Esse líquido aqui que compõe, né, que ocupa todo esse volume, né, quase esférico aqui, do globo ocular. Ele é muito importante, tá? Como eu disse, não vou entrar em detalhes, porque eu estou só na física, mas inclusive há pessoas, né, talvez vocês conheçam alguém, né, na família aí, ou colega, que usa inclusive até colírio para controlar a pressão desse líquido. Então essa pressão, né, esse líquido aqui, ó, ele nem pode pressionar muito. Tá vendo que tem diversas ramificações aqui, ó, diversos pequenos, né, vasos, microvasos aqui, né, onde que está irrigando, né, com sangue toda a superfície aqui. Então, você não pode
pressionar esses ramos, né, esses vasos aqui, senão pode romper, né, ter alguma hemorragia interna e tal. Então, inclusive, a pessoa tem problema de pressão alta, né? Mas não é pressão só sanguínea, não. Você pode ter um problema de pressão nesse outro tipo de líquido aqui também, tá? Só a título de curiosidade mesmo. E tem outras estruturas, tá? O que eu acho que para a física é mais importante é esse ponto cego aqui, onde eu não consigo enxergar absolutamente nada, se por acaso essa imagem formar no lugar errado. O nervo óptico que leva para o cérebro toda a informação que foi processada aqui, tá? Então, recapitulando, pupila é interessante para a física, controla a quantidade de luz, tá? Inclusive, o óculos, né, de origem duvidosa, o óculos escuro de origem duvidosa, ele vai escurecer essa região, tá? Ele pode de origem duvidosa, porque pode ser que ele não seja um óculos escuro, que ele não filtre os raios solares, mas ele é escuro. Ele tem uma superfície escura, então ele vai escurecer essa região. A pupila vai entender que está faltando luz, vai dilatar, vai abrir e vai deixar entrar mais luz. Se o óculos é de extrema qualidade, de boa qualidade, ele vai escurecer, a pupila vai abrir, vai deixar passar mais luz, mas como o óculos é de qualidade, ele filtra. Então ele bloqueia grande parte da luz. Então, mesmo com a pupila um pouco mais dilatada, não vai prejudicar. Tá? Então, o óculos, se você tem dúvida sobre o óculos escuro, não utilize. Porque se entrar luz mais do que o normal, ele pode queimar essa retina. E queimar essa retina, gente, seja um pontinho ou outro, deve ser um desconforto absurdo, porque danifica a superfície onde a imagem será formada, tá? Então, como assim? Imagina se eu estou escrevendo no quadro lá para vocês em sala de aula e começa a aparecer alguns pontos queimados no quadro, escuros, né? Ali o giz não pega, ali a imagem não forma. Então, tudo que eu desenhar no quadro, mais maravilhoso possível, projetar no quadro usando o Datashow para vocês, vai ficar aqueles pontos lá, no meio da imagem, preto, né? Queimado, né? Que é o que acontece aqui. E não adianta virar a cabeça, olhar de outro ângulo, que vai estar lá, né? A superfície foi danificada, a superfície foi queimada, né? Então, beleza. Então, essa superfície amarela, que é a retina, que ela serve como quadro, que eu acabei de dar exemplo, né? Onde a imagem vai ser projetada, tá ok? É onde a imagem vai ser projetada. Então, a imagem vai ser projetada aqui no fundo do olho. Eu tenho esse nervo óptico, que é um nervo, né? Que consegue... Ele é sensibilizado, é muito mais complexo que isso, né? Tem alguns... fugiu o nome aqui. Como fosse pigmentos, né? Tem algumas estruturas celulares, nossa, aqui, que é mais sensível a uma cor ou outra, né? Então tem como se fosse, eu vou corrigir depois se eu falar errado, como se fosse quimioreceptores, aqui é físico-receptores, se fosse o caso, né? Que ele é sensível à luz, né? Não é sensível a alguma química, ele é sensível à luz. Então, eu consigo sensibilizar essa região aqui e esse cérebro leva essa informação lá para o meu cérebro, né? Então, eu posso ter problemas a partir daqui, ó, né? Ou lá no cérebro, né? Eu posso ter problemas aqui, nesse caminho, que a imagem formar perfeitamente aqui, tá perfeita, tá nítida, não tem miopia, não tem hipermetropia, não tem astigmatismo, não tem presbiopia, não tem nada, a imagem está perfeita. Só que o cara não enxerga, né? Não enxerga. Como assim, Carlos? Não é o olho que enxerga, não é o cérebro que enxerga. É ele que vai traduzir, né? Ele vai te dar, junto com os dois olhos aqui, né? Ele vai te dar a noção de profundidade, de distância, percepção de cores ou não, dependendo do seu nível de daltonismo, né? Enfim, é ele que vai traduzir. Tanto que raro, mas eu já vi, né, em telejornais, reportagens e tal, de pessoas que têm a dificuldade de processar essa imagem lá no cérebro, vocês vão ver depois, e a imagem fica de cabeça para baixo, a pessoa enxerga tudo de cabeça para baixo. Né? Lembra que essa lente aqui é a biconvexa? Aqui, na maioria dos casos, a imagem é de cabeça para baixo, né? Ela é invertida, então ela vai formar imagens aqui no fundo do olho invertida. Mas eu não enxergo nada de cabeça para baixo, não porque o cérebro muda isso, né? Ele inverte o que está invertido aqui, né? Vai inverter de novo, então vai ficar certinha, tá ok? Então muita atenção nisso aí, tá? Bem,
conhecendo a estrutura aqui, né, e sabendo que aqui no fundo do olho que deve ser formada a imagem, eu vou dar início, tá, né, aos defeitos da visão, que é hipermetropia, presbiopia, miopia e astigmatismo. Vou falar de uma por uma, tá ok? Vou passar por uma. Presbiopia, miopia, astigmatismo, ok? Mas é assunto da próxima aula, tá ok? Só para finalizar mesmo, só mostrar aqui rapidinho que o objeto que você tem interesse em visualizar, né? Ele vai emitir a luz, né? Ele vai refletir. Na verdade, a árvore vai refletir a luz que vem do sol, reflete, manda para o seu globo ocular. Olha que ele parece, ele trabalha como se fosse uma câmerazinha fotográfica, é similar, né? Interessante. Então ele emite a luz passa pela pupila, ela controla a quantidade de luz. Não é toda a luz que está vindo da árvore que eu preciso para enxergá-la, né? Então uma parte, né, vai ser bloqueada aqui, tal, vai passar pelo cristalino, né? A espessura do cristalino vai depender da distância do objeto, né? Então passou pelo cristalino, aí a imagem é formada de cabeça para baixo, invertida, menor, tá? É uma imagem real, formada pelos próprios raios. Desculpa estar pontilhada aqui, né? Porque é só um esquema comparativo com a câmera aqui. Tá? O próprio raio entrou lá e formou. É uma imagem real. Porque a imagem virtual, na verdade, ela nunca é de cabeça para baixo, né? Então as imagens aqui no fundo do globo ocular ou no fundo da máquina fotográfica é sempre imagens reais, menores e invertidas. Tá? Essa é a imagem formada na retina, naquela estrutura amarela que eu mostrei antes para vocês, ok? E é o mesmo processo da máquina, tá? Então a máquina também, ó, é formada a imagem lá no fundo, né? Tem um filme aqui que vai ser sensibilizado, ou modernamente, né, um circuito, né? A câmera digital do seu celular vai ser sensibilizada aqui pelas radiações de diversas cores aqui do espectro visível, da luz visível, né? Vai formar a sua imagem aqui no fundo. Aí o nervo óptico que está saindo aqui, né, vai levar para o cérebro. Então isso aqui seria o olho, o funcionamento básico do olho, do globo ocular, para ausência de qualquer defeito da visão, tá? O olho normal, digamos assim, né? O olho normal, ok? Qualquer posição, né? Qualquer DI, né? O que é DI? Distância da imagem. Qualquer distância da imagem diferente que a imagem não forme no fundo, né, na retina, ou forme antes, ou forme depois, né, seriam defeitos da visão que numa próxima aula falaremos a respeito. Beleza? Então, no mais, meu abraço. Até mais, galera.